compartilhando a tela com vocês. Vocês possam dar OK aí para a gente poder dar o início. Então, pontapé inicial. Vamos lá. Todas vocês três estão conseguindo visualizar? Conseguiram visualizar o material? Tainá, conseguiu? Meninas? Sim, sim. Beleza, Isa, obrigado. Vamos lá. Então, para começar, né, a gente tem aqui um slidezinho de hidrografia. Tá? Esse slide é um slide que ele fala tanto das águas continentais quanto das águas marinhas, né, das águas oceânicas. Tem muita coisa para a gente poder falar, muita coisa interessante, muita coisa bacana. E o único pedido que eu faço a vocês é que vocês façam essa aula com um caderno para anotar pontos importantes. Tá? Então, para começar, a gente vai trabalhar primeiro as águas continentais, tá? Que são aquelas águas que estão presentes nos rios, nos lagos, em alguns em bacias hidrográficas, águas subterrâneas, em aquíferos, em cachoeiras. Toda essa água continental a gente vai trabalhar nesse início. E aí, eu acho que a gente tem que começar falando a respeito da questão de como está distribuída a água e de que forma a qualidade da água está presente na nossa sociedade, no nosso planeta, no nosso mundo, né? E aí eu coloco para vocês esse primeiro slide que diz o seguinte: a hidrosfera pode ser dividida em duas partes. As que ficam nas terras emersas constituem as águas continentais. E elas podem ser encontradas na forma de rios, lagos, geleiras e até mesmo depósitos subterrâneos. E aí esse primeiro gráfico ele já é uma coisa extremamente interessante, porque ele mostra que de 100% da água do nosso planeta, 97% está presente nos oceanos, né? E 3% apenas presentes aqui nas regiões continentais. Esse é um dado assustador. 3% de água doce do nosso planeta e 97% de água salgada. Isso é louco demais. A quantidade de água doce é muito pequena quando você compara com a água dos oceanos, a água salgada. E aí, o que o gráfico faz? O gráfico faz esses 3%, e esses 3%, eles viram mais 100%. Desses 3% aqui, 77% desses 3% são as águas estão nos icebergs e nos glaciares, nas calotas polares, né? Desses 3% aqui, 22% desses 3% são águas subterrâneas. Elas estão nos aquíferos. Desses 3%, 1% é água superfície, ou água de superfície, ou água superficial. Águas que estão presentes nos rios, nos lagos, nas geleiras. Aí você fala assim, pô, beleza, desculpa, nos rios e nos lagos. Aí você fala assim, pô, Igor, beleza, mas e aí? Pega esse 1% de novo, faz desse 1% 100%, desse 1% que era apenas 3%, menos de 0,4% presente nos rios, 61% nos lagos e 39% na atmosfera ou no solo. Então, a quantidade de água doce presente no nosso planeta é muito, muito, muito pequena. E se você for parar para pensar, a quantidade de água doce presente nos rios, ela é muito pequena. Nos lagos, ela é muito pequena. Porque esse último grupo está dentro do 1%, 1% dentro dos 3% de toda a água do nosso planeta. Então, quando a gente olha, quando a gente quando a gente passa por uma região que tem um lago, uma lagoa, um rio, né, uma região de água doce, essa região ela é raríssima, ela é muito valiosa, porque ela é escassa, ela está em menor quantidade, ela está em pouquíssima quantidade, para ser sincero. E aí entra uma parte um pouco mais de tendência que eu não curto muito, mas alguns estudiosos e cientistas, eles acreditam que essa água doce presente nos rios, nos lagos, ela vai acabar daqui a 30 anos. A tendência é que essa água acabe em 30 anos. E aí o que vai sobrar para a gente são as águas subterrâneas, né, dos aquíferos,
e as águas dos icebergs e também das regiões glaciares. E aí, qual é o curioso disso tudo? Falando sobre essas duas regiões, as águas subterrâneas estão lá, nos aquíferos, reservadas, presas, mas elas vêm sofrendo impactos. No Brasil, por exemplo, a gente vai ver isso. A água dos aquíferos ela é constantemente poluída com agrotóxicos, com defensivos agrícolas, com agroquímicos, né? E também a região aí dos icebergs e dos glaciares, elas vêm com o aquecimento global, que a gente viu na nossa última aula, elas vêm derretendo e elas vão em direção aos oceanos. E aí, no caso, quando essa água doce se choca com a água oceânica, ela deixa de ser doce e passa a ter características mais salgadas, né? E aí, qual é o curioso disso tudo? Você fala assim, Igor, e qual é a saída? A saída que a gente tem é a gente preservar essa pequena, essa ínfima quantidade de água doce que nós temos, que ainda está disponível para o consumo. Não sei se vocês estão acompanhando isso pela mídia, pelos sites de notícia, mas o Brasil está passando por uma situação bem complicada com relação à oferta de saneamento básico, né? Muitos governos levantaram pesquisas e essas pesquisas elas acabaram provando que a questão do saneamento básico foi importante para a disseminação do coronavírus, né? Para o aumento da contaminação da população. E isso foi um alerta, isso foi uma sirene, né? Um aviso sonoro que a gente precisava acelerar, que a gente precisa, na verdade, acelerar o processo de democratização do acesso à água potável. E isso passa muito pela questão do saneamento básico, pelo tratamento, pelo reuso, né, da água. Então, isso se torna muito importante. Esse assunto que a gente vai falar hoje é extremamente relevante e ele pode, com tranquilidade, aparecer numa prova, tá? Porque a gente está falando de um recurso extremamente importante e que está em uma quantidade muito pequena, que é essa água potável, essa água limpa, essa água doce, essa água que a gente consome, tá? E aí, obviamente, não dá para a gente passar pelo tema sem falar do ciclo da água, né? A gente tem aqui um sistema muito importante, que é o que garante essa renovação da água, né? Dessa presença constante da água no nosso dia a dia. É um fenômeno que todos vocês conhecem, principalmente a galera da biologia e da galera da medicina que gosta, entende esse ciclo, né? A gente não tem aqui o início nem o fim, a gente está falando de um processo cíclico. Então, eu sempre gosto muito de começar pela questão da evaporação, né? A gente tem a evaporação, a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. A água evaporou, foi para a atmosfera. Na atmosfera, quando essa água sobe, ela vai para uma região mais fria. Ela, obviamente, ela vai condensar, vai formar essa nuvem, né? E aí, obviamente, depois que essa nuvem se forma, pelas condições atmosféricas, ela vai precipitar. Quando ela precipita, ela pode seguir vários caminhos. Eu coloquei para vocês aí que ela pode infiltrar. Opa, peraí. Eu coloquei para vocês aí que a água pode infiltrar, né? Ao mesmo tempo que ela pode infiltrar, ela pode também escorrer pelas vertentes dos relevos, né? Causando erosão. Ela pode alimentar as plantas, e daí ela pode, obviamente, se ligar ao solo mais uma vez, né? E ela também pode entrar no leito dos rios, e entrando pelo leito dos rios, a tendência é que essa água siga em direção a lagos, lagoas, reservatórios construídos pela ação do homem, e a maioria delas vai escoar, né, em direção à região dos oceanos. E aí eu tenho todo o processo sendo renovado, sendo retomado com a evaporação, condensação, precipitação, escoamento. Escoamento vai para um local, armazenamento, no caso, o slide mostra para você as águas dos oceanos, evaporou, condensou, armazenamento, precipitação, e esse processo ele não para, né? Um outro processo que a gente poderia colocar aqui seria a evapotranspiração, né? Que é quando você tem uma vegetação numa região de temperatura alta, os estômatos eles abrem, né, nas folhas, a água sai daquele espaço, obviamente ela fica ali aparente, acaba tendo o seu ambiente, né, o seu espaço com uma temperatura maior, essa água evapora e vai para a atmosfera. Então, é evapotranspiração, é a evaporação da transpiração da planta, que é muito importante também para o ciclo da água. Quem já estudou, por exemplo, a Amazônia, sabe o quanto que a vegetação amazônica, a floresta amazônica é importante
para poder bombear a água para a atmosfera. Existem alguns vídeos na internet, são bem assim, bem didáticos, bem infantis, que eles mostram de maneira perfeita como que esse processo ocorre, né? Então, a árvore está lá, estática, bonitinha, mas ela está jogando para a atmosfera uma quantidade enorme de água. E isso é muito importante, uma vez que a gente tem que ficar atento também à questão do desmatamento, né? Porque o desmatamento ele vai diminuir o processo de evapotranspiração. E aí a gente entra, obviamente, olhando para essa tabelinha aqui, né? A gente entra na questão de analisar os rios, esse menos de 0,4% do 1% do 3% de água doce do nosso planeta. E aí tem aqui um textinho teórico, né? Os rios são fontes os rios são fontes de um dos recursos naturais indispensáveis aos seres vivos, a água. Além disso, tem grande importância cultural, social, econômica e histórica. Quantas comunidades hoje no Brasil têm a sua cultura ligada aos rios, ligada à pesca, ligada ao transporte? Populações, por exemplo, que dependem única e exclusivamente da pesca nos rios. Ou alguma população, alguma sociedade, algum grupo de pessoas que só consegue se deslocar de uma cidade para outra, para ir no banco, para ir no correio, ou para ir para o trabalho, através do transporte fluvial, barco, catamarã, que assim seja. Quantas pessoas, quantos grupos hoje têm os seus hábitos ligados à questão dos rios, né? As comunidades tradicionais, como por exemplo a comunidade indígena, o quanto que isso é importante, né, para a gente poder ter essa noção. Além disso, o impacto social é gigante, o impacto social de um rio. Diversas civilizações gigantescas nasceram na margem dos rios. Rio Nilo, por exemplo, no Egito, a sua importância é gigantesca para a formação, né, o surgimento daquele povo na região nordeste da África. Uma questão também econômica. Além da pesca para o alimento, tem a pesca também para a venda, a pesca que gera recurso financeiro. A gente está falando de um rio que é importante porque ele pode gerar energia elétrica. Se ele for um rio de planalto com quedas d'água consideráveis, ele pode ser gerador de energia elétrica. Então é outro ponto importante também. A água, ela gera abastecimento, esse abastecimento em várias cidades ele é cobrado, tem uma questão econômica importante. O rio para lazer, né, o quanto que é importante também a gente perceber isso, também é um ponto muito importante. O rio quanto questão histórica, né, acabei de falar aqui, a gente pode relacionar isso com a questão cultural, o quanto que algumas comunidades têm na sua vida, no seu dia a dia, a questão histórica atrelada a um rio. A gente pode falar, por exemplo, do Rio São Francisco, o Velho Chico, né, que corta o sertão nordestino. A gente pode falar do Rio Paraíba do Sul, muito importante para o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. A gente pode falar do Rio Amazonas. A gente pode falar, sei lá, do Rio Tamoios, do Rio Tapajós. Quantos rios no Brasil têm a sua questão histórica ligada a esse rio? No caso do Rio de Janeiro, a gente tem rios importantes que cortam a cidade. Rio Maracanã, Rio Trapicheiros, Rio Faretimbó, que são rios que, querendo ou não, fazem parte da nossa história, né? Até mesmo nos desastres, né? Nas enchentes, na questão dos transbordamentos, quantos e quantos rios fazem parte do nosso dia a dia. Na Barra da Tijuca, a gente dificilmente consegue analisar isso, mas quem mora na região da Tijuca em si, cara, os rios cortam o bairro, né? Então, é bem importante a gente ficar atento a esse ponto também. E aí eu coloco para vocês um destaque que eu fiz aí do Chico Lomanov, que eu acho muito legal, eu acho muito bacana e pertinente, que ele fala o seguinte: a vazão de um rio, a quantidade de água que passa nesse rio, em termos de representatividade na renovação dos recursos hídricos, é o componente mais importante do ciclo hidrológico. Exerce um efeito pronunciado sobre a ecologia da superfície da Terra e sobre o desenvolvimento econômico humano. É a vazão do rio que é mais amplamente distribuída sobre a superfície da Terra e fornece o maior volume de água para o consumo no mundo. Então, o quanto que o rio é importante para poder levar água para a população. Vale lembrar uma coisa muito importante, que os continentes... Eu vou até voltar para mim aqui, que essa parte é uma parte legal da gente poder pensar. Os continentes, por vezes, eles são muito largos. E se você estiver no meio do continente, você não tem acesso à água. O acesso à água ele fica muito distante. E mesmo assim é uma água doce, uma água oceânica.
Os rios, eles cortam esses continentes, levando essa água para a população que mora no meio das regiões continentais. Então, quem mora em Mato Grosso, por exemplo, se dependesse da proximidade com o oceano, cara, tava frito, não ia ter jeito, não ia ter como. Quem mora, por exemplo, numa região perto de Brasília, meu irmão, não teria jeito. Quem mora numa região do interior de Minas Gerais, quem mora numa região do interior do Rio de Janeiro, se dependesse do contato com o oceano, tava frito. E aí qual é a importância do rio? É ele que do alto das montanhas vai descendo e carregando sua água e alimentando a população. Alimentando não, né? Hidratando a população. Alimentando porque, obviamente, indiretamente fornece o alimento, diretamente fornece o alimento, indiretamente também fornece o alimento porque permite o cozinhar, permite o hábito culinário. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa reflexão. Às vezes eu acho que a gente não dá o valor necessário aos rios, né? E aí aparece aí, milhares de espécies da fauna e flora, incluindo a espécie humana, consomem águas de rios, que precisa ter uma qualidade adequada para os diversos usos. A gente está passando por uma pandemia, mas no começo do ano, e aí vocês vão lembrar disso, todo mundo estava levando garrafinha de água para o curso, né? Ah, porque a Jardim não limpou o filtro? Nada disso. Jardim tem maior carinho ali com o curso, deixa tudo nos trinques, dá balinha, né? Dá toda a estrutura para que vocês possam ter um conforto. Tainá, por exemplo, pode comer ali com tranquilidade. Às vezes eu comia com a Tainá também, esquentava a comida, estava do lado dela. Beleza, tranquilo. Mas a gente sabe que no começo do ano foi complicado. Teve que levar sua água de casa. Eu mesmo levava uma garrafinha para poder me hidratar, que é importante. Mas por que a gente sofreu com essa situação? Porque a gente não olhou para o tratamento da nossa água, não olhou para o tratamento do esgoto. E eu preciso ter uma qualidade adequada para vários usos, tá? E aí, por último, o rio é fornecedor de grande parte da água consumida pela humanidade para beber, cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas, criar animais, navegação, entre outros. Dentre todos aqueles que eu destaquei aqui nesse último parágrafo, tem um que é muito importante, né? A questão do cultivar plantas. Cara, isso é muito importante. Em algumas regiões onde o nível de chuva é menor, né? A gente tem que saber o quanto que a agricultura é importante, né? O quanto a agricultura é importante. Opa, peraí. Érica. Olá, Érica, bom dia. Então, é importante que a gente tenha atenção a isso aqui. De todos esses pontos. Eita! De todos esses pontos aqui, eu diria para você que o cultivar plantas é um que a gente vai retomar um pouquinho mais na frente do nosso conteúdo, tá? E agora, como eu falei para vocês, entra uma parte um pouco mais decorebinha. Diria a vocês que é uma parte mais decoreba, tá? E aí, no caso, eu queria mostrar para vocês a dinâmica dos rios e dos lagos. E esses nomes que aparecem, né, citando aqui os elementos que formam uma bacia hidrográfica. E aí, se você estiver anotando, tá? Eu quero que você anote que uma bacia hidrográfica é uma área delimitada por divisores de águas, tá? Que vão ter a convergência do fluxo de água para o rio principal. Então, a bacia hidrográfica é uma região limitada por um divisor de águas. O divisor de água seria esse pontilhado aqui, ó, a região mais alta dessa região, tá? Então, bacia hidrográfica é uma região, é uma área limitada pelo divisor de águas que vai apresentar a concentração dos fluxos de água em um rio principal, tá? E aí, obviamente, quando eu tenho essa área limitada, a existência dessa bacia hidrográfica, eu tenho os seus elementos. Então, eu tenho a nascente, que é onde o rio nasce. Eu tenho a foz, que é onde o rio deságua. Eu tenho o leito do rio, é o espaço ocupado pelas águas do rio, é por onde a água do rio passa, é o seu leito, o leito do rio. Eu tenho o afluente, que vai ser o rio de menor volume de água, que vai desaguar no rio principal. Então, é afluente. Afluente, ele vai alimentar o rio principal. Olha o rio principal aqui, ó. Geralmente, a questão, ela apresenta para você qual é o rio principal. Seguir com o mouse aqui, ó. Ó, esse é o rio principal, tá? Se eu tenho um rio alimentando o rio principal, ele é o afluente. E por último, eu tenho os interflúvios. Interflúvios que também são conhecidos como divisores de água, que são essas regiões aqui mais altas do relevo, o pontilhado, que marca o início
e o fim de uma bacia hidrográfica. Então, nesse desenho aqui, é como se eu tivesse uma bacia dentro desse pontilhado amarelo, tá? E aqui, desse pontilhado amarelo para a esquerda, fosse uma outra bacia hidrográfica. E do pontilhado amarelo para a direita, uma outra bacia hidrográfica, tá? Então, atenção a esse ponto, bastante importante, do que é a bacia hidrográfica. Ainda na bacia, a gente pode ver aqui o seguinte, ó. Eu tenho a bacia da esquerda, com o seu rio principal, o divisor de águas, porque quando chove nessa região, metade da água cai para um lado, a outra metade cai para o outro, tá? E aqui eu tenho outra bacia hidrográfica, ok? E aí eu tenho a nascente, aqui, tá aqui a nascente, tá? O afluente alimentando o rio principal. Como eu falei para vocês, o leito principal, que é do rio principal, o lençol freático, que é o conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo, o divisor de águas eu já falei, a foz eu já expliquei para vocês, e o fundo do vale, que são as áreas próximas aos rios e córregos que geralmente sofrem com as inundações. Igor, eu preciso decorar esses nomes? Cara, eu diria a você aqui que eu falei de talvez 50% dos nomes de elementos de bacias hidrográficas. Decorar todos, eu acho bem difícil, bem complicado. Eu preciso que você entenda alguns que são mais importantes, como, por exemplo, nascentes, afluentes, nascente, foz, afluente, rio principal e bacia. Se você souber esses nomes aqui, eu já me dou por satisfeito, tá? Principalmente interflúvio e afluente, porque nascente e foz você já sabe, né? Já tá meio que intrínseco, é uma coisa que você não precisa nem analisar muito. Mas interflúvio e afluente, eu acho que seria muito bacana se a gente pudesse colocar isso no nosso sangue, tá? O afluente sendo o rio que deságua no rio principal e o interflúvio sendo o divisor de águas que vai dividir, que vai limitar bacias hidrográficas. Beleza? Amores, vou parar um pouquinho aqui. Até agora, alguma pergunta? Tainá, Isa, Sara, Milena e Érica. Fala para mim aí. Tudo bem. Tudo bem? Olha aí, cara. Esse tudo bem de vocês, ele é arrepia, hein? Quem foi que falou comigo agora? Tainá, E aí, Tainá, tudo bem? tudo bem com você? Também, tudo tranquilo. Vamos lá, então. Seguindo. Aí você fala assim, Igor, beleza, mas o que mais que a gente tem que saber a respeito dos rios? Vamos lá. O que é o regime de um rio? O regime de um rio constitui-se na forma como o rio é alimentado. Dessa maneira, um rio pode ser alimentado de algumas maneiras diferentes. Vamos a elas. Eu tenho, então, quando eu digo de regime do rio, eu estou falando da forma como o rio recebe essa água. Tá? O rio ele recebe essa água, e essa água vem de onde? Essa água vem da chuva? Essa água vem do derretimento da neve das montanhas? Ou essa água vem de dois processos? Da chuva e do derretimento da neve das montanhas? Se a água que alimenta um rio tiver a origem na chuva, esse rio vai ter um regime pluvial. Regime pluvial é um rio que é alimentado pela água das chuvas. Se um rio receber a água do derretimento da neve das montanhas, esse rio vai ter um regime nival. Igor, como é que é o regime nival? Eu tenho uma região com grande altitude, lá no alto, tenho uma região que está com neve, essa neve derrete e a água escorre e começa ali a criar o seu espaço para navegar enquanto rio pelos relevos. Ok, aí eu tenho regime nival. Se eu tenho um rio que é alimentado pela água do derretimento da neve e também pela questão da água da chuva, eu tenho um rio de regime misto. Então tem regime pluvial, regime nival e regime misto. Esse cara aqui de roupinha vermelha, de casaco vermelho, ele está na nascente do rio Amazonas. Por incrível que pareça, o rio Amazonas ele nasce nesses pequenos espaços, nesse corpo rochoso, lá no Alto Peru. Essa região aqui, essa água daqui, é uma água de derretimento da neve das montanhas, dos locais mais altos da Cordilheira dos Andes. Então, lá em cima,
a água derrete e por dentro dessa estrutura rochosa, a água vai passando até aflorar nessa região. Esse afloramento é o afloramento que dá início ao rio Amazonas. Aí você fala assim, beleza, Igor, eu entendi. Mas esse rio, então, Amazonas, esse rio mais importante do nosso país, esse rio falado sempre e comentado e protegido, ele é um rio de qual regime? Ele é um rio de regime misto. Por quê? O seu início tem o regime nival, beleza? Porém, quando ele entra em regiões menos inclinadas, mais planas, principalmente quando ele entra na região da floresta amazônica, ele recebe uma quantidade enorme de água da chuva. Então, o Rio Amazonas é um dos pouquíssimos rios brasileiros que apresenta regime misto, porque no seu nascimento, lá no alto da montanha, na sua nascente, ele tem a questão do derretimento da neve das montanhas. E ao longo do seu trajeto, ele vai sendo alimentado pela água das chuvas. Vale lembrar, 99,99,999999% dos rios são rios brasileiros, são rios de regime pluvial, tá? Principalmente por quê? Por uma questão simples. O nosso país não tem grandes altitudes e por não ter grandes altitudes, não tem regiões com neve, né? Não tem regiões que apresentam aquela paisagem de neve branquinha lá na ponta, no topo, né? Como a gente vê, por exemplo, no Monte Fuji no Japão, na Cordilheira dos Andes ou no Himalaia. O ponto mais alto do nosso planeta aparece bem próximo da linha do Equador. As temperaturas são altas e, por consequência, a neve não consegue aparecer. Beleza? Uma outra característica importante falando sobre rios são os rios perenes e os rios temporários, né? A diferença entre um e outro. Os rios perenes são aqueles em que há sempre água fluindo em seu leito. São rios contínuos, são rios que não apresentam tempos de seca. E, por outro lado, os rios temporários, também são conhecidos como rios intermitentes, são aqueles em que a água desaparece nos períodos de estiagem. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma época do ano que chove menos, esse rio pode secar, ele pode sumir. E ele só vai retomar a sua força, só vai retomar a sua vazão nos períodos em que a quantidade de chuva aumenta. Os rios temporários eles são muito comuns na região nordeste do Brasil, né? É uma região de clima semiárido, um clima bem mais seco. E aí, obviamente, quando não chove, esse rio tende a secar. E aí, no caso, você tem a questão da diferenciação entre um rio perene e um rio temporário, tá? Aqui, abaixo, nós temos as regiões hidrográficas do Brasil, né? E nós temos aí 12 bacias hidrográficas. Você pode entender com tranquilidade que cada contato entre as cores aqui é porque você tem divisores de água que vão delimitar essa bacia, tá? Existem bacias mais importantes e outras menos importantes. Eu vou destacar para você aqui umas 3 ou 4 que são batatinhas para cair numa prova. A primeira é a número 1. Eu vou dar tempo de você colocar no caderno. Coloca a bacia amazônica ou região hidrográfica amazônica, número 1. Tá? Essa região ela é importantíssima para essa bacia, ela é importantíssima para a navegação, ela é importantíssima para o abastecimento da população, ela é importante para a agricultura e ela está começando a ser cada vez mais importante para a produção de energia elétrica, tá? Ela não é a melhor região para isso, por quê? Porque os rios não são rios de planalto, eles são rios de planície. E rios de planície demandam uma área de alagamento muito maior. E isso é muito complicado porque gera impacto, movimenta populações, gera impacto para a fauna, para a flora, e isso não é legal. Tá? Então, é uma bacia, é a maior do Brasil, ela é muito importante, ela é muito sensível, e aí eu digo a vocês que navegação, pesca, né? Navegação, pesca, abastecimento e geração de energia são as características principais e as formas de uso das águas dessa bacia, que é importantíssima não só para o país, quanto para o mundo inteiro, tá? A segunda, muito importante, que eu queria citar para vocês, era a número 6, a bacia do Paraná, a número 6 aqui, ó, tá?
ela é importantíssima, principalmente para a geração de energia. Praticamente todo o centro-sul do Brasil, pegando um pedaço do Mato Grosso do Sul, um pedaço do estado de Goiás, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Obrigado. Ei. Obrigado. Obrigado, viu, fofo? Toda essa região do Centro-Sul, ela é abastecida praticamente na sua enorme quantidade pela bacia, pelas hidroelétricas existentes aqui na região, na bacia do Paraná, tá? É aqui dentro dessa bacia do Paraná que fica a usina de Itaipu, que durante muito tempo foi a maior do mundo. Ela perdeu esse posto para duas outras usinas chinesas que foram construídas. Então, para quem já foi, por exemplo, a Foz do Iguaçu, né, o nome é Foz do Iguaçu, porque é a foz do rio Iguaçu. E aí você tem quedas d'água que geram um potencial hidroelétrico muito importante, tá? Além, obviamente, do abastecimento, de navegação menos, mas abastecimento bastante e geração de energia, tá? Os rios não permitem tanta navegação assim. Uma outra que a gente pode destacar é a número 8, né? A número 8 aqui, ó, que o Rio São Francisco ele nasce em Minas Gerais, numa área com altitude considerável, né? E ele vai cortando todo o estado de Minas, entra pelo estado da Bahia e depois ele faz a divisa aqui, ó, tá? Entre os estados de Alagoas e Sergipe, né? Até ele desaguar no Oceano Atlântico. Entra também aqui no estado de Pernambuco. Então, assim, é muito importante essa bacia. Ela corta uma parte do território que é muito pobre, né? É um rio perene, então ele leva aqui um alento para grande parte da população. A região do norte de Minas, aqui do Vale do Jequitinhonha, é muito pobre. E a região aqui do interior da Bahia também, o interior de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe também. E é um rio importante porque ele é um rio perene dentro de uma região com muitos rios temporários, né? Então, para geração de energia é muito importante, para navegação ele é muito importante e para o abastecimento também dessas cidades que são, como é que eu posso dizer, cidades ribeirinhas, ele também se torna muito importante, tá? E aí, por último, para dar esse último bizu para vocês aí, eu deixei o dos que são importantes, o que é pouco importante, que é esse número 2 aqui, ó, que é a bacia do Rio Tocantins, a gente chama de bacia do Rio Tocantins-Araguaia. Por quê? Porque ele é um rio que vai escoar a soja. Ele é importante para o escoamento da soja, né? Então, essas áreas de produção aqui no centro do nosso país, elas são muito, muito importantes na produção de soja. E aí, obviamente, o trajeto do rio aqui, ó, ele vai levar para a região do litoral e do litoral ele vai para outros países. Então, essa bacia, ela se torna muito pertinente para o estudo econômico e agrícola do nosso país, uma vez que é por essa bacia que grande parte dos nossos grãos vão ser exportados. Aí você fala assim, mas só essa? Não. E a gente tem, por exemplo, o Porto de Paranaguá, no sul do país, a gente tem o Porto de Santos também importante, mas esse Tocantins-Araguaia aqui, essa bacia do Rio Tocantins, é muito importante também, tá? Então, seriam esses 4, acho que eu falei 4 para vocês, falei da Amazônia, Tocantins-Araguaia, Paraná e São Francisco. Esses seriam os mais importantes aí para a gente poder estudar, tá? E, obviamente, a gente tem as águas continentais sendo poluídas, né? Eu coloquei aqui 3 formas de poluição. A poluição pelos defensivos agrícolas, né? Pelos agroquímicos, pelos agrotóxicos. A gente tem, por exemplo, na imagem, um avião jogando esse produto químico. Esse produto, ele cai na planta, ele é útil para a planta, mas ele, obviamente, também cai no solo, né? E quando ele cai no solo, ele fica depositado nessa região. Quando a água vem, ela se mistura a esse produto químico, pode infiltrar, né? E essa infiltração, ela vai gerar problemas, ela pode contaminar o solo, pode contaminar também o lençol freático. Eu tenho a segunda imagem aqui, né? Que é a imagem do despejo de esgoto, né? Provavelmente aqui essa imagem de esgoto in natura, uma água bem escura e que atrapalha bastante a questão da vida do povo brasileiro, né? Existem regiões do país onde as pessoas vivem em casas de palafita, tratamento zero de saneamento básico.
Em comunidades no Rio de Janeiro, por exemplo, muitas pessoas fazem o seu número 1 e o número 2 no banheiro, mas sai no fundo da casa. Então, o acesso a esse material orgânico é direto, né? E muitas doenças podem vir daí. Isso permite o surgimento de alguns vetores. A gente tem a questão dos ratos, mosquitos, isso é muito complicado, né? A gente tem uma questão de dengue que é contínua no nosso estado, no nosso país. E a questão da dengue, ela está muito ligada. Oi, campeão, tudo bem? Quer participar da aula? E aí, obviamente, a gente lembra que... Até me perdi, tá vendo? Tá vendo, bonito? O que eu tava falando? Quem me ajuda aí? O que eu tava falando que eu esqueci? Ui! Alguém me ajuda aí que eu tava falando, gente? Da água do esgoto? Isso, obrigado, da água do esgoto. E aí, obviamente, a gente tem que lembrar que essa água desse esgoto, ela, obviamente, ela não é uma água própria para o consumo. Em alguns locais do país, as pessoas bebem essa água, né? Isso é uma realidade. E, obviamente, isso traz uma série de impactos. Ah, lembrei o que eu ia falar. A questão da dengue, ela está muito ligada ao lixo, ao despejo irregular, ao acúmulo de materiais descartáveis que as pessoas jogam, né, na rua ou nos terrenos. E geralmente a gente tem essa associação de áreas com poluição das águas e também falta de coleta de lixo. Isso tem uma relação muito grande. E, obviamente, ainda tem a questão do lixo, do resíduo sólido, né? As pessoas passam e jogam dentro do valão o lixo. Muitas pessoas não fazem o processo correto e jogam o óleo junto com a água, né? Vira o óleo que utiliza para fritar um alimento no processo de preparação dos alimentos, joga o óleo dentro da pia, isso é um impacto gigantesco, né? E por último, a gente tem um outro impacto também que é absurdo, que é a questão dos rejeitos industriais, né? A gente tem uma água aí espumada, né? Uma água com espuma, geralmente isso denota uma quantidade enorme de produtos químicos na água, e a gente sabe que isso é uma realidade em vários cantos do país, né? Então a gente tem aí 3 formas de poluição das águas continentais. Eu poderia citar várias outras para vocês, mas eu prefiro me limitar a essas aqui nesse momento, até porque a gente tem muita coisa para poder falar. A gente tem aqui a ETA do Guandu, que ficou conhecidíssima no começo do ano. Eu já fui lá 2 vezes com 2 turmas diferentes. É um lugar absurdamente gigantesco. E aí eu queria falar para vocês uma parada que aconteceu, foi muito curioso. Quando você entra na ETA do Guandu, ou quando você vai com uma turma para uma visita, eles mostram para você todo o processo, desde a água entrando suja até a água saindo limpinha. E aí, no começo do passeio, eles dão uma garrafinha da SEDAI para você, uma garrafinha de água, tipo aquelas que a gente usa, aquele squeezezinho, né? E aí os alunos receberam essa garrafinha de água, os professores também. E aí a gente passa por uma parte onde a água entra e a água tá muito suja, mas muito suja, o cheiro é muito ruim. E aí a gente vai andando, passa pelos tanques, vê os processos, entra numa parte que tem tipo um museuzinho, fotos e tal. E aí o ônibus, ele deixa a gente num ponto e vai buscar a gente em outro lá na frente. Só que na hora que a gente está indo embora, a SEDAI ela oferece um lanche para os alunos. Quando ela oferece um lanche, geralmente é algum tipo de bolinho, Ana Maria, biscoito. Uma vez eu fui, era Ana Maria, outra vez que eu fui, eram uns pacotinhos de biscoito creme crack. E aí, obviamente, você pega aquilo ali, e aí tem umas bicas. E essas bicas você abre e enche sua garrafinha que você ganhou no início do passeio. Vários alunos pegaram a garrafa e beberam. Quando uma menina parou e falou assim: peraí, professor, essa água tá vindo da onde? Aí eu falei: ué, é a água da estação de tratamento, é a água que tá limpa, né? Eles limparam a água e a água tá vindo daqui. Aí a menina virou e falou assim: mas essa água é aquela água suja que entrou lá atrás? Eu falei a ela: cara, que nojo, professor. Caramba, essa água tava muito suja. Eu falei: pois é, cara. A água entra imunda, parece uma água, parece um negócio meio lameado, não é? Ela parece um pouco mais densa, é um negócio estranho. Quando ela sai apta para o consumo, né? Ela sai preparada, pronta para o consumo. Então, é muito legal você levar uma criança de 11, 12, 13 para um lugar como esse, para ela poder ver como a água entra, como a água sai.
E é legal você dar essa experiência para os alunos, permitir que a gente leve os alunos lá, para que o aluno possa valorizar esse processo, né? A gente está acostumado a ter a água limpa na nossa casa e parece que é um processo, sei lá, natural. Ok, beleza. Mas não é. É um processo muito longo. E a gente, obviamente, precisa mudar uma série de hábitos que nós temos para que a gente consiga preservar esse recurso que é tão importante. Igor, você levaria todas as suas turmas lá? Eu levaria todas, todos os dias, todos os anos. Se eu pudesse levar, eu levaria uma turma por dia, para eles poderem ter um pouco de consciência e saber exatamente de onde que a água está vindo. Né? E a gente teve aí a ETA do Guandu, a estação de tratamento de água do Rio Guandu, tendo graves problemas no início do ano. Né? A gente está falando aí da maior estação de tratamento de água do mundo. 43 mil litros de água por segundo. Tá? Então, é um processo extremamente rápido. Né? E aqui, existem algumas características gerais da hidrografia brasileira. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, possuem regime pluvial. Todos os rios brasileiros são exorreicos. O que são rios exorreicos? Rios exorreicos são rios que correm do continente para o oceano, tá? Qual é o oposto, Igor, de rio exorreico? É o rio endorreico. O rio endorreico é aquele que vem do oceano, tá? Eles vêm do oceano e vão para o continente. Só que no caso dos rios endorreicos brasileiros, eles se iniciam no oceano, mas o final dele também é em direção ao oceano. Então, os poucos endorreicos que existem no seu processo também são exorreicos. Então, dá para a gente dizer aí que os rios exorreicos, eles mandam no nosso país, que são os rios que nascem na região continental, que nascem no território nacional e vão em direção ao oceano. Já os endorreicos, eles nascem no oceano, vão em direção ao interior dos continentes, mas depois eles fazem o seu contorno e retornam para o oceano. Os rios brasileiros são, em sua maioria, perenes. Oi? Por que o Rio Amazonas não tem regime pluvial? Não entendi, desculpa. Por que o Rio Amazonas não tem regime pluvial se lá tem muita chuva? Então, eu não sei quem foi que falou, foi a Sara? Cara, Então, Sara, lembra que o Rio Amazonas ele tem um regime misto. O início dele, ele acontece pelo derretimento da neve das regiões mais altas da cordilheira. Lembra que eu falei isso com você? E aí, no caso, quando essa neve derrete, ela gera, né, um rio de regime nival. Só que, ao longo do trajeto do Rio Amazonas, eu tenho uma parte onde eu começo a ter uma alimentação bem grande, né? Um fornecimento de água bem grande de água da chuva. Então, o Rio Amazonas ele tem dois regimes. Ele tem regime nival, no seu alto curso, próximo da nascente, e depois, na sequência, no caminhar do seu rio, ele vai ter a chegada de água da chuva em grande quantidade. Por isso que ele apresenta um rio, por isso que ele apresenta um regime misto. Deu para entender isso? entendi. Obrigada. Beleza, nada. Os rios brasileiros são, em sua maioria, perenes, com exceções no nordeste do país, onde encontramos rios temporários. No Brasil, predominam os rios de planalto, excelentes para o aproveitamento hidroelétrico. Né? Os rios de planalto são aqueles rios que apresentam quedas de água. Né? E aí, obviamente, se tem queda d'água, é porque a água corre com mais velocidade. Se corre com mais velocidade, é excelente para a produção de energia. Na região norte, os rios têm grande aproveitamento para transportes. Isso é muito importante também. Na região norte, os rios têm grande aproveitamento para a questão da navegação. Os rios são planos. E, por último, as cataratas do Iguaçu são um dos principais pontos turísticos do Brasil. E curiosamente, eu tinha comprado um pacote para poder conhecer as cataratas no início do mês de junho agora, no feriado de Corpus Christi. E eu estava muito animado para poder ir lá. E duas coisas me deixaram bem desanimado. A questão da pandemia, né? Obviamente, que impediu a viagem. Mas também porque nesse ano a gente teve praticamente as cataratas secaram. Né? Elas ficaram praticamente secas. A quantidade de água diminuiu absurdamente no meio do ano. E aí a paisagem alterou consideravelmente. Então, a questão de ser um período de menos chuva deixa essa catarata aí com um aspecto bem diferente do que a gente está acostumado. Tá? E aí, obviamente, a gente tem também as águas subterrâneas, né? Água subterrânea é toda a água. Bom dia. A água subterrânea é toda a água que ocorre, né, abaixo da superfície da Terra
e que, sendo submetida a duas forças, que são as forças de adesão, né? A água ela vai aderir ao solo, né? E ela vai também, com a força da gravidade, penetrar esse solo. Ela desempenha um papel essencial na manutenção da umidade do solo, dos fluxos dos rios, de lagos e brejos. No caso da umidade do solo, porque essa água vai ficar retida no solo, obviamente aumentando a sua umidade. Ela vai ser importante no fluxo dos rios, porque as águas subterrâneas elas alimentam os rios por baixo do solo, né? Ela também vai ser importante para alimentar os lagos e também as regiões de brejos, que são as regiões que ficam na base das regiões de serra, né, de relevo, de montanha, e que vão ser regiões mais úmidas. Essas regiões elas vão ser excelentes para a prática agrícola. Isso acontece muito, por exemplo, no agreste brasileiro, tá? As águas subterrâneas cumprem uma fase do ciclo hidrológico, uma vez que constituem uma parcela de água precipitada. Então, as águas subterrâneas cumprem uma fase importante porque elas vão ali acumular a água que no futuro vai evaporar e, obviamente, vai depois contribuir para a precipitação e para as chuvas. Após a precipitação, parte das águas que atinge o solo se infiltra e percola, é isso mesmo, tá? Percola no interior do subsolo, durante períodos de tempo extremamente variáveis, decorrentes de muitos fatores como a porosidade do solo vai ser importante. O solo é muito poroso ou pouco poroso? O que é isso, Igor? O solo tem muitos poros ou poucos poros? Se eles têm muitos poros, a água infiltra com mais facilidade. Se ele tem poucos poros, a água infiltra com mais dificuldade. A cobertura vegetal. Tem muita vegetação? Então a água vai infiltrar com mais dificuldade, até porque as raízes vão absorver essa água. Se eu tenho pouca vegetação, a água pode infiltrar com mais velocidade. A inclinação do terreno. Se eu tenho um terreno mais inclinado, a minha água desce com mais velocidade, logo ela vai infiltrar menos. Se o meu terreno é plano, a água vai ter menos movimentação, vai ficar mais estática, e ela tende a infiltrar no solo com mais facilidade, beleza? E aí, uma questãozinha de prova tranquila para alguém colocar para você, são os dois gigantes reservatórios de água que o nosso país tem. O aquífero Guarani, tá? Que não é só do Brasil, ele é dividido, a sua gestão é dividida com o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, tá? E o aquífero do Alter do Chão. Curiosamente, o aquífero do Alter do Chão, ele tem maior volume de água. A quantidade de água no Alter do Chão é maior, tá? Mas, se a gente fosse pensar em superfície, em extensão, o aquífero Guarani, ele é bem maior. Então, o aquífero do Alter do Chão, ele tem mais água, porém, quando a gente pensa na extensão dele, né, pensando na questão da expansão pelo território, o aquífero Guarani, ele é maior. E além de maior, ele é mais conhecido e, ao mesmo tempo, ele é mais poluído também. Porque o aquífero Guarani, ele está exatamente embaixo da área mais produtiva da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro. E esse agronegócio, ele com certeza absoluta utiliza, como eu falo mais uma vez, defensivos agrícolas, agrotóxicos, e todo esse processo ele vai poluindo essas reservas de água subterrâneas, tá? E aí, no caso, só vou adiantar aqui um slide, vou pular aqui, mas eu vou voltar depois. Tá aqui escrito, ó. A extensão superficial do Alter do Chão é menor que a da aquífero Guarani, mas tem maior volume de água. Dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros cúbicos de água no aquífero Alter do Chão. A capacidade do aquífero Guarani gira em torno de 45 mil quilômetros cúbicos de água. Então, assim, a quantidade é gigantesca, é quase o dobro, né, no Alter do Chão em relação ao aquífero Guarani. No caso do aquífero Guarani, sua grande extensão superficial ultrapassa a fronteira brasileira, chegando a outros países. A gestão do aquífero do Alter do Chão será facilitada porque é exclusivamente nacional e da Amazônia, pertencendo aos estados do Pará, Amazonas e Amapá. No caso do aquífero Guarani, a gestão é dividida com outros países, com outras nações, com outros governos, né? Até passar para cá para poder ficar mais fácil na hora de explicar isso. E a gente tem também os impactos, né? Os impactos ambientais sobre as águas subterrâneas. A deposição de resíduos sólidos seria o primeiro, né? E jogar lixo, jogar os seus detritos é uma coisa importante. A contaminação pelos esgotos e pelas fossas também é uma coisa muito importante que gera um impacto muito grande sobre as águas subterrâneas. As atividades agrícolas, já falei para vocês sobre fertilizantes, agrotóxicos, né? A mineração, que por vezes utiliza de alguns metais pesados para conseguir realizar o seu processo de separação do material
estéreo do material que tem valor, né? O vazamento de substâncias tóxicas, que também acontece bastante, principalmente oriundas de atividades industriais. Os cemitérios, quando os cemitérios são construídos de maneiras clandestinas, a decomposição dos corpos pode gerar, sim, a poluição das águas subterrâneas. A filtragem vertical, que é quando eu tenho aí duas regiões de aquífero, o aquífero de cima está poluído e ele, por um processo de contaminação, ele vai levar a poluição para o aquífero de baixo, se chama filtragem vertical. Ou a gente tem também a questão dos poços artesianos que são mal construídos. E aí, obviamente, quando você tem essa construção errada, você pode gerar poluição desses locais. E uma coisa muito curiosa que acontece no nosso país, que está com determinada frequência, é quando um agricultor ele fura um poço para poder retirar essa água, mas ao mesmo tempo que ele fura um poço para retirar essa água, ele é responsável em poluir esse poço quando ele usa, por exemplo, um defensivo agrícola, quando ele usa um fertilizante, quando ele usa um agrotóxico, né? Então é muito curioso a gente pensar que o cara polui a própria água que ele consome no poço. Tá? Isso é muito recorrente, isso é muito comum de acontecer. Então é algo que a gente tem que botar a mão na consciência e falar, cara, que loucura, né? Tipo, por que isso acontece? Por que o cara faz um negócio como esse? Então é um ponto importante para a gente poder analisar aí. Chegamos às águas oceânicas. Nós temos aí 24 minutos de aula. Eu quero tirar algumas dúvidas para que a gente não tenha necessidade de correr com o conteúdo. Tem muita coisa para a gente poder falar ainda. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto aí para poder levantar? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por favor. Nada? Aqui isso, gente. Tainá, Isa, Érica, Sara. Pelo menos um bom dia, vai. Não custa nada. Bom dia. Bom dia, Érica. Tudo bem com você? Como é que você tá? Eu tô doente. Tá dodói? O que você tem? Ah, na verdade é alergia. Quando o inverno chega, eu fico doente. Então, deixa eu ver se eu acerto aqui. É uma rinite? É, sempre. Ah, então a gente tá junto nessa. Eu sou do bonde também. Eu sou o Pois é. campeão mundial de rinite. Até agora, esse ano, eu não tive nenhuma crise. Mas é Ah, eu tô questão. numa crise há 2 semanas. Ah, que coisa maravilhosa, né? Sinusite, rinite, todas as ites. Deixa eu te fazer uma Mas é o pergunta. inverno, eu nem me ligo mais, é o inverno. Tô Mas esperando. deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu comecei a tratar a rinite, eu tive um episódio que eu não sei se eu contei isso pra Tainá. Acho que a Tainá tava na sala, a Sara também. Eu tive um episódio de rinite que levou a uma sinusite grave, que eu tive que fazer lavagem nas vias respiratórias, você tem noção? Tive que jogar um. O cara meteu um negócio aqui por dentro, um produto, e para botar tudo para fora. O negócio foi brabo. E aí esse médico me contou uma coisa que eu não sabia, que é o seguinte: você bebe leite? Não. O leite é um dos principais pontos causadores de crise de rinite. Eu sei, eu sei. Tipo, antigamente eu tinha muito mais, né? Agora eu sou vegana, então eu não tenho mais. Ah, legal, legal, legal. Antigamente eu tinha, tipo, era bizarro, eu tinha muito mais. Produz muito muco, né? A gente produz. Exato. Mas você sentiu que melhorou? Cara, com certeza. Eu ainda sou ferrada, né? Mas eu já faço tratamento de alergia de vacina. Sim, Só que na pandemia eu parei, porque acabou a vacina e não teve. sim. E aí logo no inverno, aí me ferrou. E aí, no caso, você deve ser, então, a moça que usa muito Flumicil, que usa Alegra. Tu é do bonde do Alegra também, não? Eu sou do bonde do Alegra. Ah, então a gente tá junto, Alegra D. É bom que você Alegra toma, D, toma e dorme, né? Cara, é muito com engraçado, né? certeza. Tu toma o remédio e você fica, e aí, E sim, com galera? certeza. As pessoas acham que eu tô chapada, mas é só Alegra. Cara, é muito louco isso. Uma vez eu dormi numa aula particular. Acho que eu conto essas histórias na sala. A Erika não me conhece pessoalmente, mas eu conto na sala. Eu tava dando aula particular pro menino, e aí eu tava com a mão aqui assim, né? Vendo ele escrever. Aí eu, não, tá, escreve aí, vou ditar pra você. Aí comecei aqui. Aí, buf, dormi. Apaguei, Erika. Apaguei total no meio da aula particular. A sorte foi que antes dele me olhar, ele me cutucou. Aí quando ele me cutucou, eu acordei assim, ele nem percebeu que eu tinha dormido, mas era muito alegre nas ideias. Eu tava com muito alegre, nossa. Eu te entendo. E assim, Alegra é necessário, então. Mas peraí, além do Alegra tem outro. É Alegra, Flunicil e tem mais um, que é o bonde da rinite. Também. Eu esqueci o nome do outro. Quê? Quê? Alex, Não entendi. tem o Alex
também. Ah, tem também, mas esse aí Tem eu o não tomo, Alex. não. Tem vários, cara, Tem que agora vários, eu não. tô esquecendo os nomes, mas Mas tem vários. o bonde do Alegra é o bonde campeão. Alegra D é caro o remédio, hein? É caro, Não, eu hein? ando com ele na bolsa. Eu vou pra um lugar, aí na minha pochete tem, tipo assim, coisas necessárias Não, e um peraí, Alegra. Érica. Pochete, Érica. Eu levo pochetinha, eu Tu é, levo. tu é vintage. Eu sou. Que bacana, cara. Que legal, cara. Pochete, meu irmão, que coisa sensacional. Até o nome é engraçado, né? Pochete. Olha o nome, meu irmão. Pochete. Aí Pochete. bota tudo na pochete, aí as pessoas abrem minha pochete, acho que vai ter várias coisas assim. Aquela Tudo atravessadinha? só o essencial. É, eu boto, nem boto embaixo, eu boto em cima Ah, mesmo. então tu é aquela da rave que vai dançar com aquelas pochetezinhas, não, né? Não, então eu não tenho o pique da rave, mas é como se fosse. Entendi. Maravilha. Sensacional. Muito bom. Ai, meu pai, só dando uma quebrada assim mesmo para poder suavizar. Eu digo a vocês o seguinte, com tranquilidade hoje. Hoje acho que é um dos dias mais cansativos para mim. Eu acho que vocês estão acompanhando isso com os professores, né? Eu nunca achei que trabalhar de casa fosse ser mais cansativo do que trabalhar na rua. Eu acho que não é nem a questão do cansativo, acho que é a questão mesmo de não parar de falar durante 1h30. As aulas ficam muito. A gente não tem quebra, né? A gente não consegue quebrar, não tem um quadro para poder anotar, não tem uma coisa para poder fazer diferente. Mas assim, é muito cansativo, cara. O processo é muito. Eu tava conversando com a Jarline. Jarline trabalha com a gente em outro colégio também. E, cara, o quanto que é impactante essa época e o quanto vai fazer a gente valorizar a sala de aula, né? O quanto é diferente. Porque trabalhar de casa, meu irmão, é uma loucura. Mas vamos seguir. Bom, vou começar a falar, Erika, pode falar. Não, só ia falar que também é muito ruim ser aluno e, tipo, ter Horrível. aula online também. Tipo, Nossa, horrível, é horrível, horrível, ruim, horrível. tipo, tanto para concentração no conteúdo da aula, quanto para, tipo, tudo, né? Nossa, é horrível. Eu tava conversando. A Tainá é que. A Tainá não, a Tairá, a Sara, eu tô devendo uma resposta pra Sara aqui. A Tainá, a Sara, a Inara, elas conversam muito comigo, né? Mandam muitas dúvidas e perguntas assim e tal. E às vezes é muito engraçado porque a Tainá sabe disso, ela tem um histórico comigo que é um histórico de esquecimento, mas ela já percebeu que foi uma falha que foi pontual. Eu esqueci de mandar uma lista para Sara, para Tainá durante muito tempo, e agora eu consigo me organizar melhor. Mas é porque realmente, cara, às vezes a gente tá no WhatsApp conversando, a mensagem vai descendo, você só vê quando você vai voltar para pagar algumas que não têm importância. E aí elas vão se acumulando. E aí foi engraçado que ontem a Sara me mandou mensagem pedindo uma questão. E aí, quando foi mais ou menos assim, 1h pouca da manhã, eu tava trabalhando, terminando de preencher uma planilha. E aí, quando eu fui ver, cara, do nada a mensagem da Sara, eu falei: caraca, meu irmão, está difícil para mim. Imagina para quem tá com o objetivo de passar no vestibular, que tem que estudar, que tem que correr atrás. Então, assim, eu fiquei: caraca, o que eu tô fazendo e tal. Mas a gente conseguiu chegar num ponto legal aí para poder entregar para vocês aquilo que importa. Mas é difícil, cara. Não é difícil só para você, é difícil pra gente, mas para vocês também eu super compreendo. Até porque vocês estão correndo atrás do sonho de vocês, que é a medicina, né? E, cara, imagina vocês aí. Eu imagino isso direto, tá? Que seria vocês trabalhando nessa pandemia, né? Vocês dando suporte para os doentes, nos hospitais e tal. E a gente entende muito essa situação, né? Vocês eram para estar agora na linha de frente, de repente, aí, se por seis anos, né? 7 anos, vocês não pegaram uma pandemia que talvez não aconteça mais, ou que talvez aconteça de novo daqui a alguns anos, a gente torce que não, porque a gente valorizou muito agora a nossa vida social, né? O fato de poder ir pra rua, de poder sair, poder curtir as festinhas, de poder perturbar os outros com pipoca, né, Tainá? A gente poder trocar ideia aí pessoalmente. Acho que isso é muito importante. Mas a gente sabe que não depende da gente. Bom, ia falar alguma coisa, Érica, Tainá? Piscou aqui pra mim. Não, eu esbarrei só. Ah, beleza, vamos lá. Vou entrar, mas também não vou me aprofundar muito não, hein, galera? Vamos lá. Águas oceânicas. Agora é olhar para a água salgada, beleza? E aqui eu começo para vocês explicando o que são os oceanos. Os oceanos são grandes extensões de água salgada que ocupam as depressões da superfície do planeta Terra. A oceanografia é a ciência específica que estuda os oceanos e as suas características. A teoria do aparecimento dos oceanos está ligada à formação da atmosfera no período pré-cambriano. O planeta, nesse período, encontrava-se muito quente. E o vapor da água presente na atmosfera deu origem, então, a um grande volume de chuvas que se acumularam nas áreas mais baixas do relevo.
E aí, muita gente confunde oceano com mar. Mas qual é a diferença de oceano com mar? Os mares, eles são as porções do oceano que se encontram mais próximas às áreas continentais, ou até mesmo dentro delas. Então, se eu tenho um oceano, a parte do oceano mais próxima dos continentes ou dentro dos continentes, eu chamo de mar. E aí, eu tenho aqui para vocês os oceanos, né? Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico. E eu tenho uma outra imagem com os mares. O Mar das Antilhas, que fica próximo da América Central, né? Na região do Caribe. Eu tenho o Mar Mediterrâneo, que é o mar que fica entre a África e a Europa. Eu tenho o Mar Negro, que fica dentro do continente, acho que é, aqui não, acho que é Europa, dentro do continente europeu, né? Fazendo a divisãozinha que aqui embaixo é a Turquia. Então aqui faz uma, acho que de repente é um mar aí euroasiático, né? A gente tem o Mar Cáspio, já na Ásia. A gente tem o Mar Mediterrâneo, que está presente aqui entre a África e o Oriente Médio, nessa Península Arábica aqui, né, que são mares que estão presentes e são mares conhecidos. Também tem o Mar do Norte, que é o mar que envolve aqui a Inglaterra. Né? A gente tem o Mar Morto, perto da região de Israel, que também é importante. O Mar de Aral, que, se eu não me engano, é esse marzinho que está aqui, ó, mas não está sinalizado. Né? Tem o Mar do Japão, que é o mar que envolve o território japonês, mas os mares estão dentro dos oceanos, são as partes mais próximas dos continentes, ou até mesmo presentes dentro dos continentes, e aí apresentando, obviamente, a característica de água salgada, tá? E aí, no caso, eu acho que eu vou finalizar por aqui, porque essa parte agora é um pouco mais difícil de explicar, né? O oceano, ele apresenta características, e a gente pode analisar o oceano de acordo com a salinidade ou com a temperatura, mas elas se relacionam, tá? A salinidade é a medida da quantidade de sais minerais existentes em massas de água naturais como mar, lagos, rios. As águas dos oceanos são salgadas pelo excesso de sais que existem dissolvidos em concentração no mar. São aproximadamente 35 gramas de sais para cada quilograma de água. Devido a essa quantidade de sais minerais, a água do mar não pode ser consumida, pois pode desidratar uma pessoa. A salinidade dos mares não é igual, e é possível dizer que existem mares que são mais salgados do que outros. Por exemplo, o Oceano Atlântico é mais salgado do que o Oceano Pacífico e o Mar Morto Mediterrâneo. Aí você fala assim, Igor, eu não entendi. Olha só. Olha para essa imagem abaixo aqui. As águas oceânicas mais próximas, quer dizer, as águas oceânicas que ficam nessa margem avermelhada aqui, elas apresentam maiores temperaturas. E as águas mais distantes aqui, as águas mais para o roxo, para o tom de azul aqui, do lilás, tá? São águas que apresentam menores temperaturas. Essas partes do oceano que são vermelhas, que apresentam temperaturas maiores, elas têm taxas de evaporação que elas são maiores também. Logo, se evapora mais água, a concentração de sal vai ser maior. Logo, os continentes apresentam água mais salgada nas regiões próximas da linha do Equador, enquanto nas regiões polares as águas apresentam menor concentração de sal, consequentemente menor salinidade. As águas mais salgadas estão próximas do Equador porque eu tenho uma taxa maior de evaporação. Então, se eu tenho 1 litro de água com 10 gramas de sal, se eu evaporo para 500 ml de água para a mesma quantidade de sal, a concentração de sal aumentou. Consequentemente, quanto mais evaporação de um corpo hídrico, maior vai ser a sua concentração de sal, uma vez que o sal não evapora com a água. Então, as partes que apresentam, os oceanos que apresentam, as partes dos oceanos que apresentam as maiores temperaturas, vão apresentar também as maiores salinidades. Em contrapartida, as regiões polares apresentam menor salinidade porque a sua taxa de evaporação é menor. E aí tem uma perguntinha aqui, ó. Qual a relação entre a posição do Mar Morto, destacado na imagem, a temperatura e a salinidade? Olha onde é que está o Mar Morto. O Mar Morto está exatamente na linha do Equador. Logo, a evaporação é muito grande, a água evapora, a concentração de sal aumenta, e o que eu tenho uma paisagem como essa. Esse acúmulo aqui desse material esbranquiçado é sal. Tá? E aqui nós temos
a água do Mar Morto, né? Diversos alunos meus, eu trabalhei no colégio judaico, diversos alunos meus foram até Israel, né? Eles fazem uma viagem no primeiro ano, e nessa viagem existe o registro de imagens deles boiando, né? Pela densidade da água. Então é algo muito curioso da gente pensar o quanto que essa salinidade é impactada pela temperatura. Então, vale a gente lembrar desse ponto, a gente lembrar desse aspecto, para que a gente também consiga ter noção das regiões mais salgadas, das regiões com água mais salgada que a gente pode ter. O Nordeste brasileiro apresenta águas mais salgadas do que, por exemplo, a região Sudeste e a região Sul. Tá? Então, esse é um ponto importante. Eu não vou me estender aqui, galera, de verdade, porque a gente vai entrar em pontos como corrente marítima, a gente vai entrar em maré e ondas. Eu não queria que isso fosse dado de maneira rápida. Tá? A gente ainda tem outros tópicos aí a serem comentados. Eu queria parar por aqui. Como a gente ainda tem aí 10, 9 minutinhos de aula, eu queria aparar as arestas que vocês ficaram, que vocês tiveram aí, que vocês não conseguiram anotar. Alguém aí passou por algum ponto que gostaria de pegar, que gostaria de ver comigo alguma questão? Seria importante aí para que eu pudesse solucionar as dúvidas de vocês. Eu fiquei meio na dúvida de rio perene, porque eu jurava que rio perene que era que tinha épocas que estava cheio e eu confundi com outro rio. Não. Os rios perenes, eles são os rios que têm a sua vazão de água ao longo de todo o ano. Então, eles não vão secar. Eles podem até diminuir o seu volume, podem diminuir a sua vazão. Mas você vai ter o rio sempre vivo, o rio sempre com água, tá? E aí um ponto importante que também, talvez para você não confundir, Sara, nunca mais isso, existe uma expressão chamada de vegetação perene. A vegetação perene é aquela que apresenta folhas durante todo o ano. Não é aquela árvore que vai secar, perder as folhas e depois retornar, tá? É aquela vegetação que vai ter folhas durante todo o ano. É a vegetação perene. E ela, quando eu era aluno, ela me ajudava a entender e não confundir o que é um rio perene. Rio perene é um rio contínuo, tá? E aí, no caso, conserta isso aí para você não errar. Por quê? Porque o vestibular gosta de cobrar isso. Prova de medicina, quando cai a parte física, eles gostam de cobrar isso para vocês também. Se eu não me engano, eu separei na apostila de vocês 25 exercícios. Se eu não me engano, foram 25 exercícios. E aí, obviamente, vocês têm bastante material para poder trabalhar. Sara, eu não consegui responder a sua questão ainda, mas assim que eu tiver um tempinho aqui, eu vou parar e vou responder para a gente poder solucionar essa questão. Eu não confesso que eu não cheguei nem a abrir para poder ver qual era a questão, tá? Tainá, alguma coisa que você queira falar aí para mim? Não, tudo bem. Ai, não, tudo bem. Aí ela fala, não, tudo bem, já com o dedo no microfone, assim, ó. Não, tudo bem. Aí fecha. Caraca, tá conseguindo manter a dieta, Tainá, em casa? Ou chutou o balde? Igor, eu emagreci 6 quilos durante a quarentena. Que inveja de você. Que inveja de você. Me diz como. Cara, não é só dieta, não. Eu também tô... Quando eu fico ansiosa, eu não como muito. Mas aí você tá fazendo exercício, não? Em casa? Tô, todo dia. Você faz todo dia. Mas aí tu tá seguindo alguém ou tá fazendo por conta própria? Não, com a personal que eu já fazia antes. Ah, ela manda pra você pela live? Uhum. Aí eu faço todo dia antes da aula. Maneiro. Antes da nossa aula? Uhum. Então tu já tá toda suada já, é isso? Já suou tudo que é pra suar já. Eu me arrumo. Toma banho, fica cheirosa. Tainá, me acorda pra malhar com você, garota. Caraca, aí, já pode dividir a personal, pô. Pode pagar o valor aí pra te ajudar a Tainá a pagar, pô. Não, sério, Tainá, pelo amor de Deus, eu preciso fazer exercício. Quando você quiser. Fala, Tainá. Não, fomos pra Érica. Quando ela quiser, eu malho todo dia de manhã sozinha. Aí. Ai, cara, vamos fazer a aula junto, vamos ligar no FaceTime. Chorrinite. Olha aí, a Rinite vai embora pra Tainá. Oi. Eu achei os 6 quilos que você perdeu. Oi? Eu achei os 6 quilos que você perdeu. Galera, bora. Cara, Bora, menina, pelo amor de Deus. Eu vou te falar, eu tava numa alimentação muito, muito fora, muito desregrada. Aí quando foi na semana passada, no domingo, sem sei se agora o outro, eu falei, não, chega, meu irmão, não dá mais e tal. Aí eu fiz uma semana, assim, de alimentação legal mesmo, bacana, e exercício físico, assim, tranquilo mesmo em casa.
Porque como eu machuquei o joelho no começo do ano, a Erika não presenciou isso, né? Mas eu tava de muleta no início do ano. E aí a minha perna esquerda, ela não tem força para correr, por exemplo, né? Então, eu não consigo fazer algumas coisas. Então, assim, eu tô fazendo em casa algumas atividades para tentar recuperar. E já vi algum impacto. Então, assim, eu acredito que quem realmente tenha levado a sério uma dieta durante a pandemia, que tenha tido cabeça para isso, né? Tenha conseguido emagrecer. Eu vi o Fábio Porchat, se eu não me engano, ele emagreceu 17 quilos durante a pandemia. Meu irmão, se eu perco 17 quilos, primeiro que eu ia virar uma outra pessoa, porque não dá pra perder 17 quilos, né? Eu não consigo perder isso. Mas assim, cara, quem conseguiu ser regradinho aí, certinho, quem conseguiu fazer, perdeu com certeza. Que comer mal também me afeta psicologicamente, sabe? Eu não fico bem. Sim. Tu sente culpada? Se sente culpada? Não é só isso, é porque eu sei que tá me fazendo. Mais ou menos. Se tiver de culpa, né? Tu tá fazendo mal a você mesmo. Eu tava conversando com a Jajá esses dias. Eu falei que eu fiz umas receitas de pizza e eu queria compartilhar com ela, só que eu não compartilhei porque eu achei que ela fosse me xingar, né? A gente tá fazendo dieta no meio da quarentena. Eu falei, cara, mas se eu chutar o balde e comer besteira, me faz pior ainda. E exercício eu não consigo ficar sem, não, cara. Não dá. Exercício não dá. Mas assim, eu queria ser que nem você, eu queria acordar fazendo exercício. Eu acho que é a melhor coisa que tem. Mas eu confesso a você que eu não sou esse cara. Eu não consigo. Eu fazia todo dia à noite, né? Só que eu achei que tava encurtando muito o meu dia. E como a aula começa relativamente tarde, dá tranquilo pra acordar assim umas 7. Eu acordo umas 7, 7h15. Aí já coloco a roupa e treino. Entendi. E dizem que a pessoa que acorda cedo pra malhar passa o dia mais disposta, né? Não, isso eu não tenho dúvida, Milena. Isso é fato. Eu vou te falar. Uma vez aconteceu comigo uma parada muito engraçada. O professor, cada ano que passa, ele tem um horário diferente, né? E aí foi no ano de 2016, se eu não me engano, que eu pegava 10h30 no trabalho. Aí eu tava fazendo atividade física regular, tava seguindo direitinho e tal. Quando foi um dia, eu falei assim, quer saber, cara? Amanhã eu vou acordar cedo e eu vou malhar. Beleza. Acordei, tipo, 6h30. Fui pra academia, cheguei na porta da academia, a academia tava fechada. Esperei 5 minutos e entrei 7 horas. Entrei 7, saí 8, 8h15, 8h30. Quando eu cheguei em casa, que eu tomei um banho, cara, eu tomei um banho e eu fiz assim, caraca, que isso, meu irmão? Que loucura, que disposição, que vontade, que ânimo. Aí eu falei, pô, vou fazer isso todo dia agora, vou acordar cedo, vou fazer... Só fiz isso uma vez. Porque eu ficava rolando na cama pra acordar, porque eu levantar é o complicado. Depois que você levanta, que você começa, quando eu corria, e eu corri durante praticamente um ano, né, até eu começar a sentir dores e tal, eu treinava, eu acordava 5h30 da manhã, 6 horas estava na lagoa, corria de 6 às 7h30, 7h30 eu voltava para casa. Cara, o domingo era outro dia, era outra coisa, era outra situação. Então, assim, cara, realmente faz toda a diferença fazer atividade física cedo. E, cara, pô, Tainá, mesmo que tenha sido aí por uma questão psicológica, né, mas assim, perder esse peso aí é bastante importante. Fala, Érica. Cara, então, vocês já leram Milagre do Amanhã? Não sei se vocês falaram disso. Então, cara, eu tô para ler esse livro aí, mas eu tenho um certo receio, porque eu não vou conseguir colocar em prática o Milagre da Manhã. Mas realmente você não vai, você já sabe que não vai mesmo. Não vou ler por causa disso. Se não vai, então você não vai, com certeza. Exato, teve uma amiga minha que botou em prática, ela acorda 4h30 da manhã. Cara, então, mas aí é uma expansão de cabeça. Cara, então, o que acontece? Eu também achava impossível. Eu sempre falei que eu era uma pessoa da noite, que no caso que eu não era uma pessoa da manhã, né? Nem da noite. Eu não sou da noite nem da manhã, eu sou da tarde. Aí, só que, cara, realmente, eu fiz um período curto de tempo porque me falta disciplina, confesso. Mas fez toda a diferença, você não tem noção como é. Foi o que você acabou de me falar, acordar cedo, fazer, tipo, exercício, dar uma meditada de 5 minutos, tipo assim, nada demais. Tipo, fazer essas paradas faz toda a diferença no seu dia inteiro. Faz muita diferença. Verdade. É assim, eu confesso que o professor, ele tem dificuldade de fazer atividade antes, né? Porque, por exemplo, eu entro na sala de aula às 7 da manhã no Santo Agostinho. Então, eu tenho que estar acordando... Eu estudei lá. Estudou lá? Então, dou aula lá. A Isabela também. É? Peraí, mas... É verdade. Então, assim, eu acordo cedo demais, eu chego no colégio 6h45, né? Então, eu acordo 5h40, e não dá pra fazer atividade antes de 5h40. Não dá, cara. Quando eu estudava esse horário, e se eu for estudar esse horário, tipo, na faculdade, não sei como é que vai ser. Não dá. 7 horas da manhã, realmente não dá. Mas, enfim. Não, eu super compreendo. Mas é isso, cara, eu acho que dá pra dar os horários aí. Começar 9, super dá. Me falta vergonha na cara mesmo.
Eu Posso não tô imaginar. mais dormir cedo, na verdade. Tipo, no caso de vocês, da Tainá, de vocês também, vocês sempre gostaram de fazer exercício ou vocês foram aprendendo a gostar? Aprendendo. Então, Porque- na verdade, Nunca aprendia. Eu sempre fiz exercício físico a minha vida inteira, então meio que acostumei, assim. Tiveram o corpo, períodos que eu fiquei, assim, mais o corpo parada. fica acostumado. não, tipo assim, se eu tiver que escolher entre ficar deitado olhando pro teto, mexendo no telefone, qualquer coisa do tipo assim, eu fazer exercício, vocês podem ter certeza que eu escolho fazer qualquer coisa menos exercício. Sim. Não é um negócio que eu falo, cara, eu sou viciada em exercício. Meu sonho é falar, pô, sou viciada em exercício, pô, correr, melhor coisa que eu faço. Gente, isso é coisa de gente evoluída. Não é. É muito bom, correr é muito bom. Tá bom, não é a pior coisa que eu faço correr, mas não é melhor. Tem 1000 coisas que eu faria antes de correr. Sim, eu também, com certeza. Não, mas eu tenho uma tia que é extremamente viciada em correr. Meu sonho, ela corre o dia inteiro, ela vai pra vários lugares, viaja pra correr. Eu Isso corro não muito rola. também. Mas é isso, cara. Você acontece? tá nessa Eu realidade acho aí, não tem máximo. jeito. Só que eu preciso correr, cara. Eu, tipo assim, além de eu ter muita facilidade pra engordar e tudo mais, tipo, e tirando a saúde e tudo mais, tipo assim, cara, a minha saúde mental fica muito ruim se eu não faço exercício. Com Tipo, a minha certeza. saúde mental mesmo. Com Tipo, eu certeza, fico tem que fazer. meio deprimida, ansiedade, sei lá. Sei que quando eu faço exercício, eu fico me sentindo muito melhor por causa da endorfina. Claro, com certeza. Isso é fato. Exercício é maravilhoso. Meninas, obrigado pela conversa aí no finalzinho da aula. Foi muito bom poder compartilhar com vocês esse momento. A aula já foi gravada, já vai lá para o drive de vocês. E para quem perdeu, depois vocês passam para os alunos, tá? É isso. Um beijo para vocês. Combinado a gente malhar junto. Oh, por favor. Eu tô quase entrando nesse bonde aí. O problema é que eu não acordo cedo e não vou conseguir, não. Entra também, vou te chamar. A gente faz um meet Tá bom. aqui. Aí eu Um te chamo. beijo. Beijo, meninas. Beijo. Tchau.